Pessoal, vamos falar agora do crime de estelionato, que teve uma mudança bem pontual pela lei, mas com uma série de discussões que gravitam ao redor dessa alteração, inclusive bastante interessantes os debates sobre a mudança trazida no crime de estelionato. Bom, o que aconteceu, pessoal? Antes da Lei 13.964 de 2019, nós sabemos que o crime de estelionato, em regra, era crime de ação penal pública incondicionada. Em regra, porque tínhamos as exceções lá do artigo 182 do Código Penal e com as ressalvas do artigo 183. Naquelas hipóteses do artigo 182, e desde que não se enquadrassem nas ressalvas do 183, o crime de estelionato seria de ação penal pública condicionada à representação da vítima. O que fez a Lei 13.964? Inverteu os sinais. O crime de estelionato, que antes, como regra, era de ação penal pública incondicionada e como exceção era de ação penal pública condicionada à representação da vítima, inverteu os polos e passou a ser um crime, como regra, de ação penal pública condicionada à representação da vítima e, excepcionalmente, ou seja, como exceção, um crime de ação penal pública incondicionada. Foi isso que fez a Lei 13.964. Vamos olhar agora em detalhes e vermos também os desdobramentos desta alteração legislativa. Vamos lá? Então, como já vinha destacando, pessoal, antes da lei, em regra, ação penal pública incondicionada só era a de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou estelionato nas hipóteses do 182 e desde que não se enquadrasse também nas ressalvas do 183. Vamos falar na sequência sobre o 182 e o 183, também para entender se elas continuam aplicáveis essas hipóteses ou não. E após a Lei 13.964, o que antes era a exceção se tornou a regra, ou seja, o estelionato passou a se sujeitar à ação penal pública condicionada à representação. Essa é a regra e apenas excepcionalmente ele será de ação penal pública incondicionada. Bom, quais são as exceções trazidas a essa nova regra? Essas exceções, sem dúvida, pessoal, vão cair muito em prova, a gente tem que ficar muito atentos e é tranquilo, nós vamos ver agora na sequência, é muito tranquilo decorar, memorizar bem essas exceções. Então, quais são as exceções nas quais o crime de estelionato será de ação penal pública incondicionada, ou seja, continuará sendo de ação penal pública incondicionada? Quando a vítima, ou seja, é isso que importa, é a qualidade da vítima, for a administração pública, direta ou indireta, for criança ou adolescente, for pessoa com deficiência mental ou for maior de 70 anos ou então incapaz. Pessoal, lembrando aqui, para a gente observar os detalhes da norma e compreendermos bem a sua aplicação prática. Vejam, estelionato contra a administração pública direta ou indireta, seja pessoa jurídica de direito público, seja pessoa jurídica de direito privado, continuará sendo de ação penal pública incondicionada. Nós, pessoal, na Justiça Federal, lidamos diuturnamente com casos de estelionato praticados contra a União, suas autarquias ou empresas públicas. Então, vejam, pessoal, na Justiça Federal, nós não sentiremos essa alteração no que tange à vítima, à administração pública, que é a hipótese que nós lidamos no dia a dia, sobretudo estelionato praticado contra o INSS, né? Causa de aumento lá do 171, parágrafo 3º, inclusive, né? E também temos muitos casos de estelionato
contra a Caixa, claro, também contra outras empresas públicas, contra outras autarquias, mas as hipóteses comuns que nós encontramos é sobretudo contra o INSS, também contra a Caixa Econômica Federal. Vejam, pessoal, administração pública direta, vale a gente recordar aqui, isso é algo do direito administrativo, mas que é importante para a gente bem aplicar aqui o direito penal. Nem todo mundo que estuda o direito penal tem um bom domínio do direito administrativo, não custa recordar. A administração pública direta envolve quem, pessoal? Envolve os entes da federação, os entes políticos, pessoal. Ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Em todos os seus órgãos, né? Nós sabemos que os órgãos integram aquela pessoa jurídica, então um órgão público integra uma entidade administrativa. Quando nós falamos de administração pública direta nos seus vários órgãos, lembramos da desconcentração, que é a atividade de especialização através da criação de órgãos públicos, que depende de lei, como nós sabemos. Por outro lado, pessoal, a administração pública indireta envolve a criação de uma nova pessoa jurídica, de uma nova entidade administrativa, princípio da especialização, princípio da tutela, princípio do controle ou da supervisão ministerial, todos os nomes aí adotados para o mesmo fenômeno, mas exatamente nessa relação entre a administração direta e a indireta. Então vejam, na administração pública indireta nós temos a criação de uma nova pessoa jurídica, de uma nova entidade administrativa, e sabemos que elas podem ser ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Como pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta, temos as autarquias, as agências reguladoras, que são autarquias em regime especial, temos os conselhos de fiscalização profissional, que são autarquias federais, entidades autárquicas, né? Sempre federais, né? Mesmo que se trate de um conselho regional, seja o conselho federal, seja o conselho nacional, vai ser uma entidade autárquica federal. Também temos, pessoal, as fundações de direito público, né? As fundações públicas de direito público e ainda as agências executivas, né? Que são autarquias que celebram um contrato de gestão com a administração direta para ter uma maior autonomia administrativa, financeira, operacional, em troca do cumprimento de metas e dentro dos prazos previstos no contrato de gestão. Na administração indireta, com personalidade jurídica de direito privado, nós temos as empresas estatais, gênero do qual fazem parte as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e as fundações de direito privado, que integram a administração pública, também chamadas de fundações governamentais. Quanto às fundações, pessoal, há uma certa divergência na doutrina administrativista. Alguns reservam o nome fundação pública para as fundações de direito público e fundação governamental para as fundações de direito privado integrantes da administração indireta. Eu, particularmente, acho mais didático falar dessa forma, né? Alguns falam fundação pública de direito público, outros, e fundação pública de direito privado. Pessoal, só também para a gente exemplificar, né, não custa, quando a gente fala de autarquia, né, lembremos aí INSS no âmbito federal, lembremos também os institutos de previdência no âmbito estadual, muito comumente com natureza autárquica, as agências reguladoras em âmbito federal, em âmbito estadual ou municipal, né, todas as agências reguladoras no âmbito federal, né, a ANAC, Anvisa, ANS de saúde suplementar, Agência Nacional de Água, Anatel, ANEEL e tantas outras, né? Também no âmbito estadual, as agências reguladoras de serviços, né, concedidos ou do exercício de poder de polícia, e aí varia a nomenclatura, né, claro, para cada estado. Agência executiva, vale lembrar o Inmetro, né, uma autarquia que celebrou o contrato de gestão.
Conselho de Fiscalização Profissional, o CRM, por exemplo, ou o CREA, né? Seja, portanto, pelo Conselho Regional, ou o CFM, né? O Conselho Federal de Medicina, ou dos regionais, os federais respectivos. E na indireta, né, pessoal, como empresa pública, lembramos, empresa pública, capital integralmente público, né, como a Caixa Econômica Federal, como a Infraero, vários hospitais públicos também. Sociedade de economia mista tem capital público e privado, sendo que a maioria do capital social votante permanece com o poder público. E aí nós temos Banco do Brasil, Petrobras, a Vale, né, a companhia Vale do Rio Doce e, né, todas as outras sociedades aí de economia mista que a gente pode, ou em muitos casos a gente pode comprar ações no banco, na bolsa, né, quando elas abriram o capital. Algumas são de capital fechado, né, mas a maioria de capital aberto, mas lembrando que sociedade de economia mista sempre tem a forma de sociedade anônima. Empresas públicas podem assumir a forma de uma sociedade anônima, mas não vão poder abrir capital, ou outras formas admitidas em direito. Também não custa lembrar que as entidades do terceiro setor não integram a administração pública indireta, então estelionato contra as entidades do sistema S, né? SESI, SESC, SENAI, SENAC, SENAT, SESCOP e todas as demais, né? São várias também aqui, SEBRAE, por exemplo. Também as organizações sociais, OS da 9637 de 98, as OCIPs da 9790, as OSCs, né, do novo marco regulatório de 2014, né, todas entidades do terceiro setor não integram a administração pública, não se enquadram aqui, simplesmente são entidades privadas que realizam uma atividade de interesse coletivo. Criança e adolescente, pessoal, nós sabemos, tem um conceito jurídico positivo no artigo 2º do ECA, né, criança até 12 anos, adolescente dos 12 aos 18. Pessoa com deficiência mental, pessoal. E também aqui, né, a gente vê a lei falando em incapaz. Também, lógico, né, se enquadraria aqui, a lei colocou numa hipótese específica. Aliás, quando a lei fala em incapaz, não se fez distinção. Então, logicamente, primeiro, a incapacidade de que se está tratando aqui, qual a incapacidade, né? A incapacidade lá do direito civil, né? Senão seria incapaz de quê? Em que sentido? Incapaz segundo a lei, né? E aí nós temos os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, ou seja, até os 18 anos, o estelionato sempre vai ser ação penal pública incondicionada quando a vítima, né, for criança ou adolescente. Aí alguns, eu trago, né, o exemplo, porque alguns vão dizer, mas para que a necessidade de falar incapaz, você já falou em criança ou adolescente, né? E abarca o absolutamente e o relativamente incapaz. Lógico, né, pessoal, para a gente recordar, relativamente incapaz não é só o menor de 18 anos, né, até porque pode haver emancipação, né, mas também temos os casos dos ébrios habituais, os toxicômanos, né, enfim, ou todas as hipóteses do Código Civil de absolutamente e relativamente incapaz, se a vítima se enquadrar como tal, será hipótese de ação penal pública incondicionada. Também maior de 70 anos a vítima, vejam, não é idoso, idoso com mais de 70 anos. Idoso, segundo o Estatuto do Idoso, né, Lei 10.741, é quem tem mais de 60 anos. Nós já vamos ver, inclusive, uma análise ali em relação ao 1833, se ele subsiste ou não, após a Lei 3.964. Ok? Então, fiquem atentos, muito atentos a essas 4 regrinhas. A grande questão envolvendo aqui a novidade da 3.964 é se essa exigência de representação da vítima se aplica retroativamente ou não. Se for norma de natureza processual, artigo 2º do CPP, aplicabilidade imediata, todos os atos anteriores reputam-se válidos. Se for uma norma de natureza penal,
vai se aplicar retroativamente porque seria mais benéfica ao réu, porque traz um entrave à persecutio criminis. E mais, se não feita a representação da vítima dentro do prazo decadencial, que cai na regra geral, não tem prazo específico, lá do artigo 38 do CPP, 6 meses a contar da data em que se teve a vítima teve conhecimento do autor da infração, né? Nesse caso, pessoal, não feita a representação dentro do prazo decadencial de 6 meses, que é prazo fatal, né? Não se interrompe, não se suspende, e é contado, né, como prazo penal, artigo 10 do Código Penal, né? Nós teremos o quê? Extinção da punibilidade, artigo 103 combinado com o artigo 107 do Código Penal. Então vejam, pessoal, tem norma de natureza processual porque diz respeito ao exercício do direito de ação. Mas repercute no quê? No ius puniendi estatal. Então o que nós temos aqui, pessoal? Uma norma mista, uma norma dúplice, porque ela tem natureza processual no que envolvido o direito de ação, inclusive a doutrina vai dizer, né, que o direito de ação não é puramente um direito processual, é um direito misto, porque também envolve um direito material, e, por outro lado, pessoal, na parte em que nós identificamos ali que a falta de representação da vítima gera extinção da punibilidade, é inegável a índole penal da norma. E a doutrina e a jurisprudência são tranquilos a dizer que uma norma de natureza mista mais benéfica ao réu vai se aplicar retroativamente, ou seja, se ela tem uma natureza processual e penal, ou seja, repercute no direito de ação e também repercute no ius puniendi estatal, como é o caso em função da extinção da punibilidade, nós temos que aplicá-la retroativamente. Então, vai se aplicar a nova exigência de representação da vítima nos casos em que, dentro do novo panorama legal, era exigível a representação da vítima, que nós vimos que é a regra agora, né? Ou seja, se não se enquadrar numa das exceções contempladas pela lei, vai ter que se aplicar retroativamente. Aí, quanto ao tema, nós temos inclusive precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque essa situação já ocorreu anteriormente envolvendo a lesão corporal culposa e leve, que passou a exigir representação da vítima a partir da Lei 9.099 de 95, artigo 88. E o que o Supremo disse? Tem índole penal porque repercute no ius puniendi estatal ante a constatação de que a falta de representação da vítima no prazo decadencial gerará extinção da punibilidade. Agora eu pergunto para vocês, esse é, para mim, né, o grande ponto aí de controvérsia, porque o Supremo já disse que tem aplicação retroativa, mas em que termos, pessoal? É bastante polêmico aqui, na verdade, bastante tormentosa essa aplicação retroativa, coisa que o Supremo não fez naquele caso, até que foi um caso mais, foi do plenário, né, mas não houve, não era um caso de uma ação, uma jurisprudência que se repetiu, não era uma discussão que veio à baila no Supremo em inúmeros precedentes, né? O Supremo disse de maneira geral, mas aí eu pergunto para vocês, como é que nós vamos aplicar isso na prática? Temos vários caminhos interpretativos. Partimos da premissa de que tem aplicação retroativa. Então, nós imaginemos uma situação em que o inquérito policial, na vigência da Lei 13.964, envolvendo um crime de estelionato, ele vinha correndo, pessoal, sem a representação da vítima e numa hipótese que cai na regra geral do caput, né, do parágrafo 5º, de que não se pode processar sem a representação da vítima, ou seja, não cai nas 4 exceções que nós vimos aqui. O que nós temos aí, pessoal? Nós sabemos que inquérito policial não pode ser aberto num crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima sem a representação da vítima. Então,
o delegado não pode prosseguir com nenhum ato enquanto não constatada, se ainda já não o foi, já vou explicar, a representação, constatada a representação da vítima. Mesma coisa, pessoal, uma ação penal, imagine uma ação penal tramitando e que não é um caso que não se enquadra nas atuais exceções, ou seja, cai na regra geral da ação penal pública condicionada à representação da vítima, não se constata que houve anteriormente essa representação, logo a ação penal tem que ter a sua marcha suspensa. Mesmo caso se a ação penal estiver em grau recursal, seja na segunda instância ou junto ao Tribunal Superior. Tem que sobrestar o processo, pessoal. E aí a grande controvérsia que eu antevejo é: como que nós vamos contar esse prazo decadencial? Ninguém vai sustentar que ele tem que se aplicar retroativamente. É a mesma hipótese que nós já enfrentamos e vimos na jurisprudência tanto do Supremo quanto do STJ, do surgimento de um novo prazo decadencial. Dois exemplos emblemáticos. O primeiro do artigo 54 da Lei 9784 de 99, prazo decadencial para a tutela administrativa. Não existia esse prazo, veio com a Lei 9784 de 99, que de 1º de fevereiro foi publicada em 13 de fevereiro. O que se entendeu? Se aplica o prazo decadencial mesmo a fatos anteriores, contando-se, no entanto, o prazo somente a partir da vigência da Lei 13 de fevereiro de 1999. Por outro lado, tivemos um caso até mais recente, que chegou tanto no STJ quanto no STF, foi objeto, inclusive, de muita polêmica, né? Que era a introdução do artigo 103 na Lei 8.213 de 91, pela medida provisória 1523 de 1996, mais exatamente 27 de junho de 1996. O que nós tivemos ali, pessoal? A introdução de um prazo decadencial para a revisão do ato concessivo do benefício previdenciário. O que se entendeu? Se aplica mesmo a benefícios concedidos anteriormente, mas somente computando-se o prazo a partir da vigência da lei. E o STJ, na verdade, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso vai mais no detalhe, porque, de fato, a lei previdenciária prevê que a partir do mês seguinte é o primeiro pagamento. Então, só a partir do primeiro mês seguinte ao início da vigência da lei, seria 1º de julho, né? Foi, né, o que se definiu, e na verdade eu trago aqui os exemplos, pessoal, para a gente ver como não há dúvida de que esse novo prazo decadencial ele vai ser aplicado só, porque novo prazo decadencial ele já existia, mas não existia para a hipótese, ou seja, foi introduzido um prazo decadencial para as hipóteses que antes eram de ação penal pública incondicionada e agora são ações penais públicas condicionadas à representação da vítima. Vai contar a partir da lei, mas aí poderíamos discutir a partir da vigência da lei ou a partir da intimação da vítima. É necessária a intimação da vítima? Penso eu, e refleti bastante e tenho bastante convicção no sentido de que é a partir da vigência da lei e não da intimação da vítima para que ela promova a representação. Por quê, pessoal? Ignorância legis neminem excusat. A ignorância da lei não excusa ninguém, é uma necessidade, é uma questão de segurança na aplicação da lei, se presume de conhecimento de todos, a partir de quando publicada, a partir de quando vigente. Logo, pessoal, nenhuma vítima pode dizer, nem o Ministério Público pode sustentar, vai sustentar, não tenho dúvida, de que é necessária a intimação da vítima para começar a contagem do prazo. Não é necessária. Não significa que ela não possa ser providenciada. O juiz pode intimar a vítima, né? O Ministério Público requer, ele pode intimar a vítima, né? A autoridade policial pode intimar a vítima para que faça, se quiser, a representação. Se não o fizer, dentro dos 6 meses contados a partir da vigência da lei, extinção da punibilidade. E aí, antes eu tinha comentado, né, temos que constatar, claro, no caso concreto, primeiro, se é uma hipótese que não se enquadra nas atuais exceções, que continuaria sendo, né, ação penal pública incondicionada.
Se é uma hipótese que se tornou agora um crime de ação penal pública condicionada à representação, temos que constatar, verificar nos autos se já não houve a representação da vítima. Mas para que teria havido a representação da vítima se não era exigida? Pessoal, aí também temos que lembrar, né, que a representação, ela não precisa ter um nome de representação. Ela é sujeita à mais absoluta informalidade, no sentido de que basta que se depreenda o intento da vítima de que os responsáveis sejam perseguidos judicialmente, sejam processados criminalmente. Então, se vê que a vítima tinha essa intenção, seja porque ela fez a notícia crimes, seja porque ela foi ouvida na fase inquisitorial ou mesmo na fase processual e manifestou que efetivamente, né, teve um prejuízo, que se possa depreender que ela tinha interesse no processamento dos responsáveis, né? Então, é assim que nós vamos aplicar essa novidade de maneira retroativa. Vejam que eu deixei de propósito ao final aqui desses nossos exemplos, né, uma hipótese que é bem controversa. Aliás, eu acho que é a mais controversa de todas nessa discussão. E os casos já transitados em julgado em que o réu está cumprindo pena, seja uma pena privativa de liberdade, seja uma pena restritiva de direito. Claro, o estelionato muitas vezes enseja, né, substituição por pena restritiva de direito na condenação, mas em muitas situações o réu, seja porque já tem antecedente, já é reincidente, não vai ter, não é raro também a condenação, até porque o estelionatário é muito comum ele cair de novo, né, ele seguir na empreitada criminosa. São inúmeros os casos, né, de sujeitos que já foi condenado várias vezes pelo mesmo crime de estelionato. Então vai cumprir pena numa pena privativa de liberdade, no regime inicialmente fixado, né, normalmente um regime aberto ou semiaberto, né, salvo se tem algum outro delito envolvido no meio, né, e aí a gente sabe que também tem estelionato com qualificado ou modalidade simples, por isso eu falo aberto ou semiaberto. Vejam, pessoal, o que nós teríamos aqui. Se já cumpriu pena, claro, aí não tem mais discussão nenhuma, né? Por outro lado, se ele está cumprindo pena, então vamos suspender a execução penal, vamos colocá-lo em liberdade. Se houver representação da vítima, ele volta para cumprir pena. Não teria o menor sentido, né, pessoal? Por isso que, vejam, não deve ser aplicada a novidade da lei no ponto que condicionou a representação, que condicionou a ação penal à representação da vítima nos casos já transitados em julgado. Mas não se aplica a lei penal mais favorável ao réu, mesmo depois do trânsito julgado? Claro que se aplica, só que nós estamos acostumados a dizer isso diante de situações em que envolvida uma norma tipicamente penal, uma abolição crimes, uma causa de aumento de pena que foi abolida, uma nova causa de diminuição de pena, todas normas penais mais benéficas, tipicamente penais, puramente penais. Inclusive temos súmula do Supremo para dizer que nesse caso a competência é do juízo da execução penal para aplicar a lei penal mais benéfica, né? E não do juiz da causa, porque o processo de conhecimento já foi encerrado. Mas vejam, essa hipótese dessa condição de procedibilidade da representação da vítima é uma norma mista e ela envolve o exercício do direito de ação. Se o direito de ação já foi exercido, já se esgotou, se exauriu, não há sentido, pessoal, em aplicar retroativamente lá na fase de execução penal, suspendendo a execução penal, colocando em liberdade o apenado, né, enquanto não houver representação da vítima. Ou seja, embora ninguém discuta que, em regra, a lei penal mais benéfica vai se aplicar retroativamente, essa é uma situação que a doutrina e mesmo a jurisprudência não tem se debruçado. Uma situação exatamente como essa de uma norma mista que cuida do direito de ação, que introduz uma condição de procedibilidade. Para mim, é a melhor interpretação
esta segundo a qual não se aplica aos casos já transitados em julgado, porque o direito de ação já foi exaurido e é uma norma que envolve o exercício do direito de ação, um prazo decadencial para exercício do direito de ação. Não teria nenhum sentido, como eu disse, aplicar da forma como eu comentei lá na execução penal, e sempre penso, né, que nunca se pode, da aplicação da lei, gerar uma situação absurda, esdrúxula, né? Pelo menos é assim que eu veria a situação, e mais, né, tecnicamente, né, é uma norma mista que envolve o direito de ação, já exaurido, já esgotado esse direito de ação no processo de conhecimento. Vejam, pessoal, uma mudancinha pontual, muitas discussões envolvidas e ainda temos mais. E eu gosto, pessoal, de ir a fundo nessas discussões, porque nos ajudam a gravar bem. Quem se pega pensando sobre todos esses detalhes não vai errar o básico que cai na prova. E quando cair uma discussão mais aprofundada, também vai ter bagagem para isso, né? Então, sempre acho que é oportuno, né, não ficar só no basicão, aprofundar, ver exemplos, exaurir a nossa imaginação, né, na aplicação da nova norma. E, como eu disse, tem mais coisa ainda aqui para a gente ver mais exatamente, pessoal, envolvendo o artigo 182 e 183 do CPP, que eu pergunto para vocês, eles continuam aplicáveis? Nós vimos ao início que o 182 traz hipóteses nas quais o estelionato era a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Continua aplicável o 182 e o 183, que traz ressalvas à aplicação do 182 e também do 181, que só o 181 não nos interessa aqui. Vejam, pessoal, não foram revogados esses preceitos legais pela 3.964, continuam plenamente vigentes. E aí, vale lembrar, pessoal, que o 182 e o 183 não são específicos para o crime de estelionato. São, na verdade, hipóteses para os crimes contra o patrimônio, ou seja, tem aplicação mais ampla, pessoal, abrangendo todos os crimes contra o patrimônio do título 2 do Código Penal. Mas, como eu disse, estando em vigor, então continua sendo aplicável. Vamos aprofundar aqui o raciocínio, pessoal, quanto ao estelionato, que é o que nos interessa. Quanto aos outros crimes, claro, não mudou nada, porque a causa de a condição de procedibilidade foi introduzida especificamente aqui neste crime contra o patrimônio no estelionato. Então, o que dizia 182, pessoal? Dizia que somente se procederia mediante representação se o crime contra o patrimônio, inclusive estelionato, era praticado em detrimento de cônjuge desquitado ou judicialmente separado, né, divorciado, né, termo vetusto aqui da norma, de irmão legítimo ou ilegítimo também, né, uma redação retrógrada, né, porque na verdade depois da Constituição de 88 não tem distinção, né, entre legítimo e ilegítimo, né, de tio ou sobrinho com quem o agente coabitasse, era a terceira hipótese do 182. Vejam, alguma dessas hipóteses aqui cai nas exceções do parágrafo 5º do 171 que a gente viu? Não. Lá fala assim, administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, deficiente mental e maior de 70 anos ou incapaz. Aqui a gente está tratando de vínculos de relação marital, né, cônjuge separado, divorciado ou judicialmente separado, ou então de parentesco, irmão, tio, sobrinho. A lei não considera essas hipóteses lá no parágrafo 5º. Então, vejam, pessoal, todas essas exceções hoje caem onde? Caem na regra do 171, parágrafo 5º, a regra geral, que é qual? Ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, antes essas hipóteses específicas eram condicionadas à representação da vítima. Hoje, continuam sendo condicionadas à representação da vítima, só que a norma foi ampliada. O que antes era uma exceção,
se tornou a regra geral e essa exceção está contemplada na regra geral e não cai nas hipóteses de exceção lá dos incisos do parágrafo 5º, em que seria decisão penal pública incondicionada. Então, o 182, pessoal, relativamente ao estelionato e somente a ele, não tem aplicabilidade. Vejam, não é que ele foi revogado, ele simplesmente não é aplicável porque já cai na regra geral e despiciando a sua aplicação, né? Por outro lado, o 183, vejam o que em relação ao 183. O inciso primeiro não dizia respeito ao estelionato, porque cuidava de crime de roubo e extorsão, ou que de alguma forma envolvesse o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. O inciso segundo falava que não se aplicaria o 182, 181 também, mas que não nos interessa aqui porque não cuida da ação penal, era uma hipótese de isenção de pena. Não se aplica o 182, ou seja, aquelas hipóteses de ação penal condicionada à representação da vítima, inclusive no estelionato, ao estranho que participa do crime. Essa regra também é despicienda, por quê? Porque as exceções do parágrafo 5º do artigo 171 não envolvem mais relação marital ou de parentesco. Logo, pessoal, é irrelevante falar em estranho que participou do crime, porque não se considera mais a relação entre o agente do crime e a vítima. É irrelevante para considerar se a ação penal pública condicionada à representação da vítima ou incondicionada. Agora, as exceções são crime contra a administração pública, criança ou adolescente, deficiente mental ou incapaz ou maior de 70 anos. No entanto, a terceira hipótese do 183 seria pode ser ainda discutido. Por quê? Porque fala que não se aplicaria um 182 que condiciona a representação nessas hipóteses se o crime é praticado contra a pessoa igual ou superior a 60 anos. Vejam, pessoal, qual pessoa? A do 182, não foi revogado, repito, é simplesmente porque o estelionato vai ser de ação penal condicionada à representação da vítima, não precisa ir para o 182, mas ele também, em tese, incide a hipótese do 182, foi um daqueles casos, né? E incidiria também a regra geral lá do 175, parágrafo 5º, né? Não as exceções dos incisos. Então, o 183 fala em que crime praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, imaginemos o seguinte, um estelionato praticado contra o irmão que tem mais de 60 anos. A ação penal vai ser pública condicionada à representação da vítima ou incondicionada? Vejam, pessoal, essa hipótese, eu já adianto, né, vai ser hipótese de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Mas o inciso terceiro do 183, pessoal, é regra geral para todos os crimes contra o patrimônio. Agora nós temos exceção expressa numa regra especial do estelionato, que é o inciso 4º do parágrafo 5º do 171, que fala em crime cometido contra maior de 70 anos. Logo, a regra do inciso 3º como regra geral cede espaço à lei especial. Lex specialis derogat lege generale. Então, estelionato praticado contra tio ou sobrinho com quem o agente coabita, contra irmão, legítimo ou adotivo, né, na verdade irmão de sangue ou adotivo, contra cônjuge divorciado ou judicialmente separado que tenham mais de 60 anos, só ter mais de 60 não torna o crime de ação penal pública incondicionada. Tem que ter mais de 70. E aí independe se a vítima e o agente têm uma relação marital anterior ou uma relação de parentesco. Então, pessoal, exauri aqui todas essas possibilidades, como eu disse, né? Ficou longa a aula para uma mudança bem pontual, mas como eu disse, primeiro, gravemos bem o que foi alterado, conheçamos o histórico para bem compreender. Pensemos também nas implicações da aplicação retroativa como norma penal mais benéfica, direito intertemporal. E, por fim,
quanto à aplicação do 182 e 183, todos esses raciocínios aí envolvidos, pessoal. Ok? Acho que com isso nós conseguimos gravar bem e se cair alguma coisa na prova, não vamos errar, se Deus quiser. Um abraço, pessoal, até mais.